Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas, 999830332. Olá, estamos comemorando 20 anos do programa Nova Vida. E a nossa convidada de hoje é a doutora Clévia Dantas. Você sabe escutar um amigo, um desabafo, um pedido de ajuda? Isto é empatia. Você está se cuidando? Como é que você tem avaliado o seu cuidado pessoal? Como é que você tem acompanhado o seu autocuidado? O que você pode melhorar na sua saúde, na sua qualidade de vida, nas relações com as pessoas? Como é que você pode buscar o equilíbrio entre a mente e o corpo e se sentir mais feliz? Empatia muitas vezes é confundida com simpatia. E simpatia muitas vezes é associada à cordialidade, é você tratar de alguma forma alguém com educação. Só que a empatia vai muito mais além disso. Falar em empatia é compreender, na verdade, e enxergar através dos olhos de alguém o mundo que ele está vendo naquele momento, né? Diante da situação que ele está vivenciando. Para a gente entender melhor, a empatia nos possibilita olhar para o outro, entender de fato as necessidades reais que ele traz, né? Então eu preciso pensar que o outro tem as necessidades diante de uma vivência que ele traz, cada vivência é singular. E diante disso eu preciso ter uma escuta sem julgamento, ou seja, eu preciso ouvir, né, com sabedoria. Eu preciso acolher sem criticar. Eu preciso também não fazer acepções do que essa pessoa está trazendo, né? Muitas vezes vamos pensar em algo muito comum. Às vezes um amigo escolhe você para contar um segredo, ou então algo que ele está vivenciando, uma dor, ou um sofrimento. E muitas vezes, antes da pessoa terminar de falar, você já está pré-julgando, você já está querendo dar a sua opinião. Então, quando a gente fala em empatia, é você dar essa escuta, entender o que a pessoa precisa de você naquele momento. Ela não quer a sua opinião, ela quer que você esteja lá. Ela quer sentir a presença. Se ela sinalizar que ela precisa da sua opinião, você pode dar, mas sem julgamento, sem críticas, né? Valorizando, validando o que ela está trazendo. Porque, de certa forma, aquela informação que ela confia a você, ela escolheu você, uma pessoa especial na vida dela. E aí, muitas vezes, a gente não está preparado para acolher essa pessoa. No mundo que estamos vivendo atualmente, onde as pessoas vivem correndo, né? Muitas vezes as pessoas não têm tempo para olhar no olho do outro, perceber as necessidades do outro. E a empatia cabe muito bem nesse cenário. Por quê? Porque é a oportunidade que temos de compreender, respeitar, né? E também é uma oportunidade de nos conhecer. Porque quando nós também nos conhecemos, a gente tem autocompaixão.
a gente reconhece que nós também temos dores, sentimentos, né. E quando a gente escuta alguém e a gente tem esse consentimento de que nós precisamos também, ser valorizados na hora que nós formos dividir uma informação ou compartilhar um sentimento, a gente também vai ter mais facilidade para aceitar o que o outro está falando sem julgamento. Pequenos gestos pode fazer a diferença no dia de alguém, né. Muitas vezes, o nosso olhar sobre o outro é um olhar muito superficial. Eh, Quando a gente fala em empatia, a gente pensa que a pessoa precisa falar conosco, verbalizar, nos contar alguma coisa, mas o nosso olhar, ele capta também as informações através do comportamento, da postura, da mímica facial, da expressão facial, né. Então é preciso também a gente estar atento. Sabe aqueles dias que a gente chega também em algum local e a gente não está bem? Alguém percebe e fala assim: "Você está bem?" E você diz: "Eu estou bem", mas de fato você está precisando de um acolhimento, de uma escuta, você está precisando de um apoio, né. Então falar em empatia é nesse sentido. Muitas vezes na relação entre as pessoas, nós queremos falar mais do que ouvir. Então a empatia, ela usa dessa ferramenta da escuta. Muitas vezes a verdade dessa pessoa difere da minha. E as pessoas também, elas têm dentro delas sentimentos muitas vezes não compartilhados, dores não compartilhadas. No dia que nós estamos vivendo, os dias de hoje, tem trazido muitas dores somáticas à pessoa. Muitas vezes as pessoas têm medo de expressar o que elas sentem, né. E diante disso, quando você tem a empatia como ferramenta, você consegue compreender as pessoas não só pelo que elas estão falando. Dicas importantes: escute de verdade. Sabe o que é escutar de verdade? É quando você para, você não vai ouvir uma pessoa pegando o seu celular, né, e olha nos olhos da pessoa, procura entender o que ela quer transmitir para você, o que que ela quer falar. Na verdade, muitas vezes é um pedido de socorro, muitas vezes ela quer, contemplar naquele simples compartilhamento um afago, um afeto, um abraço, né. Então, falar em empatia é também compreender que nós somos sensíveis, seres humanos sensíveis, e as nossas dores, muitas vezes, elas não são muito bem aceitas na sociedade. Às vezes nós julgamos, né, e diante de um comportamento que difere do nosso, muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa está errada, né. Na vida pessoal, a empatia nos aproxima das pessoas e nos torna mais humanos. Então eu faço uma pergunta para vocês: você já escutou alguém de verdade? Você já se importou com alguém quando alguém veio lhe contar alguma coisa que para eles tinha algum significado, algum sentido? Quando alguém lhe procurar para compartilhar ou dividir algum sentimento, esteja mais atento, dê ouvidos, não interrompa a fala, escute até o final, não dê opiniões se ele não te perguntar. Imagina o que você sentiria se você estivesse passando por uma situação difícil, né. Então não minimize a dor do outro. Muitas vezes a gente quer comparar, ou então você já conversou com alguém quando que você quer contar alguma coisa, a pessoa fala assim: "Aconteceu mesmo comigo". A pessoa não deixou nem você terminar, concluir aquela ideia para você, e ela já quer contar a história dela. Então, a gente está reforçando muito a questão da escuta, sem julgamento, né, o acolhimento sem criticar, é nesse sentido. Vamos pensar nas relações em casa, com a família, né. Muitas vezes a gente mora com alguém e no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, que a gente chega e a pessoa quer falar conosco alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa. Não precisa ser só uma dor, né. Pode ser uma emoção vivida, pode ser um sentimento, pode ser um término de um namoro, pode ser uma notícia difícil, né. E aí a gente começa a ouvir falando e andando, né, a gente não para ouvir. Então, um exercício muito importante, quando alguém te convidar para ouvir alguma coisa, sente na frente dele,
toque nas mãos, se ele permitir, olhe nos olhos e experimente escutar, simplesmente estar ali, acolher, na sensação de estar naquele momento sendo a pessoa necessária para aquela pessoa que espera de você algo. Então, em vez de você julgar o outro, você tenta ouvir e tenta enxergar com os olhos dessa pessoa como ela gostaria que você compreendesse. Então, valide os sentimentos dela. Então, falar de empatia, gente, nesse sentido, nos dias de hoje, nos remete a aos processos das nossas vidas, porque a empatia ela pode ser aplicada nas nossas relações do dia a dia, com todas as pessoas que a gente fala, né? Com todas as pessoas que a gente convive. E aí a gente tem hoje uma sociedade que discrimina muitas pessoas, que estão fora dos padrões. Então, nós precisamos também entender que pessoas chegaram a situações que muitas vezes inesperadas, intercorrências da vida, e a gente não pode julgar. Nós precisamos entender, compreender, porque quando a gente sente essa necessidade, nós queremos ser compreendidos. É isso. No próximo bloco, vamos falar de humanização. Não saia daí. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Humanização, ação de humanizar. Entre tantos significados, o mais importante é o respeito ao próximo. Você já ouviu falar em humanização? O que vem à sua mente quando você pensa a palavra humanização? A humanização, na verdade, ela trouxe um conceito e experiência de cada um de nós. E ela trouxe nas bases humanísticas os valores para empregar essa palavra dentro de uma política, que é uma Política Nacional de Humanização, para quem não sabe, que é a PNH, ou Humaniza SUS. Essa política, gente, foi criada em 2003 com a finalidade, na verdade, para colocar em prática os princípios do SUS, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Para a gente entender melhor, vamos pensar na saúde como era antes do SUS, né? A saúde era só por um grupo de privilegiados. E aí o SUS ele veio culminar, na verdade, na possibilidade de termos a saúde para todos. Isso foi garantido através de uma Constituição Federal, que é a Constituição de 1988, que através do seu artigo 196, garantiu o direito da saúde para todos, né? Isso quando a gente fala da humanização na saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, a humanização, quando a gente fala que quando ela é empregada na saúde, ela tem uma base fundamentada através de um desejo de garantir
a saúde para todos de uma forma segura e qualificada. Então, pensar em humanização não é só uma ação isolada. Pensar em humanização é você pensar num ato transformador que venha beneficiar não só um sujeito, mas um coletivo diante das necessidades públicas que nós trazemos na sociedade. Na política nacional de humanização, precisamos entender que a humanização ela também tem princípios, diretrizes e dispositivos. Para a gente entender melhor isso, tá? Os princípios onde é que a humanização ela se baseia, né? Então ela se baseia em quê? Nos princípios humanitários, né? E desses princípios se fortalece o protagonismo do sujeito, que é a possibilidade de nós entendermos que cada ser é um ser, né? Diferente. Então nós não podemos tratar o mesmo sujeito, mesmo que tenha uma patologia igual, seja da mesma maneira. Cada um tem a sua forma de ser cuidado e tratado, porque com esse sujeito vem histórias de valores, de crenças, de experiências que ele viveu. Cada caso é um caso, né? Assim também como a gente tem as diretrizes, que são os caminhos que nós devemos percorrer. E dentro das diretrizes da humanização, nós temos o acolhimento, nós temos o direito do usuário, nós temos a clínica ampliada, que é ampliar o olhar sobre esse cuidado, que deve ser centrado na pessoa, né? E nós também temos os dispositivos, que são as ferramentas que nós utilizamos para aplicar a humanização. E a humanização, ela também está inserida nos ambientes, né? Quando a gente torna o ambiente mais acolhedor, quando a gente ressignifica aquele ambiente de dor, mas também quando a gente eh, aposta, né, em inovar esses sentimentos que estão trazidos, muitas vezes endurecidos, de um cuidado. Em linhas gerais, a humanização ela pode também ser inserida em casa. Em que sentido? Vamos pensar. Na nossa casa, nós temos muitas vezes uma família, né? Nós temos as pessoas que convivem com a gente todos os dias. E muitas vezes nós não temos oportunidade de ouvir ou de falar, de compartilhar os nossos sentimentos. Muitas vezes nós não sentimos pertencentes daquele ambiente. Então, as decisões, a humanização, ela nos ensina a transversalizar a comunicação. A comunicação ela tem que ser partilhada, ela tem que ser repensada como um todo. Então, quem faz parte daquele ambiente também quer ser ouvido, quer ter voz ativa, quer também compartilhar sentimentos. Então, se você tem um idoso em casa, vamos pensar também no idoso. Muitas vezes o idoso ele não tem mais aquele desempenho ocupacional, aquela função, né? Ele não tem mais a voz ativa e ele é esquecido no cantinho da casa. Então, falar em humanização é entender que aquele sujeito está lá. E ele também precisa ter voz ativa, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser acolhido, né? Então, quando a gente fala em acolhimento na humanização, não quer dizer um lugar ou uma ação do ato de acolher, mas quer dizer a possibilidade de termos de pensar no outro e ajudar ele diante das necessidades de saúde que ele traz, de um cuidado integral, né? Onde cabe o cuidado dele? Em que rede cabe o cuidado dele? Então, pensar a humanização também é valorizar os sujeitos implicados na produção de saúde. E esses sujeitos somos todos nós, porque a humanização ela tem um princípio fundamental, que é o protagonismo. Todos nós escrevemos a nossa história. Falar em humanização é falar em dignidade humana. E quando eu falo em dignidade humana, eu falo em respeito. Respeitar a condição que o outro traz, a sua individualidade, as suas crenças, os seus valores e as suas experiências, que podem ser positivas ou negativas. Muitas vezes, diante das nossas escolhas e da falta, muitas vezes, de oportunidade, nas condições sociais que nos foi dada, nos levam a caminhos que a gente não queria chegar. E muitas vezes fomos discriminados na sociedade por conta dessas escolhas, né. Então a humanização é uma política, é uma estratégia que aposta em resgatar, né, dar valor a esse sujeito, reconhecer que ele é um sujeito que contempla uma sociedade e ele merece respeito com dignidade.
ele faz parte da sociedade. Então, até a experiência que ele teve lá atrás, que não foi uma experiência positiva, ela pode ser uma experiência que pode nos ensinar. Nós somos seres humanos. Então, nós sentimos dores, sentimos tristezas e alegrias. E muitas vezes nós não reconhecemos no outro isso. Então, falar em humanização é apostar nesse reconhecimento do outro, da necessidade do outro. A humanização é a valorização dos sujeitos. Quem são esses sujeitos? Todos nós. Todos nós queremos ter direito à fala, queremos ter direito à escuta. No caso de pessoas, né, que vivenciam histórias de traumas, de perdas, ou então até mesmo de uso abusivo de drogas, de álcool, muitas vezes essas pessoas elas passam por situações na vida que não teve a oportunidade de compartilhar, muitas vezes passam por situações que não tiveram a oportunidade de buscar outros caminhos. Então elas são rotuladas muitas vezes. E aí a gente precisa, na família, ter sabedoria de como lidar com isso. Primeiro, não julgar, né? Ouvir, entender, compreender o que levou essa pessoa a buscar esse caminho. Muitas vezes não está só na escolha que ele faz, né? Mas naquilo que não foi possibilitado a ele diante de uma sociedade. Então, mostrar para ele uma nova oportunidade, novo caminho, políticas públicas que aposte, né, na educação, para que ele quebre esse ciclo que muitas vezes é trazido na herança familiar, de pai para filho, de avô para pai. E aí a gente consegue trazer uma nova representação social, de olhar para esse sujeito como um novo sujeito na sociedade. Por isso que a humanização também fala na produção de novos sujeitos, porque o sujeito ele pode ser transformado à medida que é dado para ele a oportunidade de ele ser um novo sujeito. Então, falar em humanização é você se importar. Falar em humanização é você entender que assim como você quer que alguém se importe com as suas necessidades, você também precisa se importar com as necessidades do outro. Falar em humanização é você valorizar a pessoa que tem valor para alguém, que pode ser o amor da vida de alguém. Assim como você quer, quando alguém que você conhece, ou então quando alguém que você ama seja bem cuidado, bem tratado. Então envolve sentimentos, envolve empatia, envolve compaixão, mas principalmente envolve o direito garantido a essa pessoa como cidadã. As nossas escolhas fazem de nós quem somos. Voltamos já, não saia daí. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Todos nós temos o direito de mudar e ser pessoas melhores. Nossos erros do passado não é o que nos define. O que nos define é o que somos hoje, é o que eu sou hoje.
Você se cuida? Como é que você acompanha seu autocuidado? Pesquisas apontam que pessoas que tratam de outras pessoas, inclusive profissionais de saúde, muitas vezes não têm tempo para se cuidar. A gente vai ter sempre uma luzinha acendendo. E aí pode ser uma simples dor de cabeça, uma preocupação, uma dor no corpo, né? E aí muitas vezes a gente deixa passar. A gente tem essa percepção, ou então a gente faz alguma automedicação, às vezes a gente nem procura um especialista, e aí a gente acha que sanou aquele problema. Então falar em autocuidado é falar na percepção de reconhecer quando é que eu preciso entender que o meu corpo, a minha mente, está precisando de cuidados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse processo é nos conhecer. Quando a gente fala em autocuidado, perpassa desde do cuidado com a higienização, né? Com a autoestima, com a forma que nós queremos ser representados na sociedade, com a imagem, a autoimagem que nós estamos criando de nós mesmos. Quando a gente fala em autocuidado, nós não só pensamos na alimentação, né, na atividade física, mas também nessas relações que a gente tem na sociedade com outras pessoas. Então aqui a minha atenção a todos é para dizer que se cuide, olhe para você que ainda dá tempo, reconheça que você tem o seu valor, mas reconheça também a sua necessidade. Não se ache autossuficiente. Procure ajuda, procure uma equipe multiprofissional que possa te ajudar a reconhecer as suas necessidades de saúde. Mas também vá à academia, sorria mais, abrace mais, seja mais feliz. Mas se passar por dias difíceis, chore, também faz bem para a saúde. Mas também reconheça que esses dias passam, nada dura para sempre. Priorize as tarefas significativas da sua vida. Ou seja, é importante nós reconhecermos aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz emoções positivas e aquilo que nós de fato gostaríamos de fazer. Se organize, organize seu ambiente de trabalho, organize a sua casa, né? Facilite a sua vida, né? Procure dormir bem, porque é fundamental também. Tenha momentos prazerosos com você mesmo e com a família. Procure ter um momento de lazer. Descubra mais o que você pode fazer. Reconheça em você valores. Busque estratégias para aumentar o seu conhecimento. Leia um bom livro. Tire conclusões e inovações. Quem sabe até inovações transformadoras para mudar a sua vida. Invente alguma coisa. Faça um bolo. Brinque. Sorria mais. Viva mais. Seja mais feliz com você mesmo. Vista-se bem e reconheça que você também é belo e que você é capaz, sempre é capaz de ser muito mais do que aquilo que você muitas vezes se vê no espelho. Mas se você sentir que você não está dando conta da parte emocional da sua vida, busque um tratamento, um acompanhamento, para que você também se sinta mais seguro e confiante nas suas relações e nos seus afazeres. Para finalizar, esse mês de setembro é o mês da conscientização da doação de órgãos. Então seja um doador de órgãos, porque além de você possibilitar doar um ato de solidariedade e amor, você vai salvar vidas. E para ser um doador, basta você informar, expressar o seu desejo para a família, compartilhar para que, em caso de alguma eventualidade, você possa fazer essa doação e contribuir não só na saúde, mas na vida de alguém. Seja um doador, salve vidas, dê amor. Eu fiquei emocionado. E você ficou emocionado? Vamos participar dessa campanha. Vamos doar vida. Gente, é só por hoje, sem droga. Estamos juntos. Até o próximo programa.